Amigos telespectadores, é com grande honra e prazer que estamos nesta data para debater um assunto que toma conta das rodas de bate-papo de Campos, que é a questão da legalização ou vedação da prática do Uber. Então iremos hoje abordar essa nova lei, a Lei 8742 de 2016, recentemente editada, a decisão de Dr. Cláudio França, como no Brasil se interpreta essa questão. E comigo aqui hoje tenho a honra de participar com a doutora Juliana Pires, que nos abrilhanta e vamos buscar juntos esmiuçar, debater e aclarar a população que se encontra ávida por informações acerca desse tema. Juliana, bem-vinda. É um prazer estar contigo hoje. Obrigada, doutor João. O prazer é todo meu. E hoje a gente vai discutir sobre essa polêmica, não só no Brasil, como em muitos outros países, que é o Uber e essa imposição de ilegalidade ou legalidade. E hoje a gente vai esmiuçar isso aí, né? Isso aí. Então, de fato, como nós temos acompanhado pela imprensa, como nós temos vivenciado no nosso cotidiano, no dia 2 de dezembro de 2016, foi anunciado que o Uber passaria a funcionar em Campos. Então foi avisado, foi dito que a partir daquela data o Uber teria início o seu funcionamento em Campos. E com isso começaram as discussões, os problemas. Nós vimos também no ano passado, no município do Rio de Janeiro, a tentativa da Câmara Municipal de aprovar uma lei proibindo essa prática, o transporte público assim privado, particular. Vimos que posteriormente o TJ do Rio de Janeiro derrubou a lei, ou melhor, atribuiu um efeito suspensivo, atribuiu uma suspensão da sua eficácia até que fosse a questão melhor debatida e melhor esmiuçada. E aí começou-se a agitar o meio jurídico e a população começou a opinar, ainda que assunto com argumentos não jurídicos. Essa controvérsia foi debatida nas grandes capitais e Isso é verdade. E todas elas chegaram à conclusão de que o Uber não seria ilegal. Isso aí. Então, de fato, você tocou no cerne da discussão. A priori, essa matéria ela foi disciplinada no âmbito federal, quer dizer, o Congresso Nacional editou a Lei 12.587 de 2012, que disciplina a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e nessa lei previu-se como forma de transporte o transporte particular individual. Então, ora, se uma lei federal, se uma lei de âmbito nacional diz que é possível, que é autorizado, que é lícito o trabalho através do transporte individual particular, teria o município competência para poder mudar isso? E nesse contexto nós temos trabalhado, como você bem falou, né, Juliana? Uhum. De fato, as câmaras, talvez motivadas por opiniões passionais, talvez com interesses particulares envolvidos. Acho que pela própria mobilização pública. Possível, de porque fato. Os que são a favor e os que são contra, principalmente quem trabalha com transporte individual público. É verdade. De fato, a grande categoria atingida seria os taxistas. De fato, seriam aqueles que têm interesse em que o sistema do Uber não funcione. Em tempos de crise, eles consideram a concorrência desleal. É verdade. Então, é melhor garantir o pouco mercado que resta do táxi do que você abrir uma concorrência, e o que, de fato, nós só teríamos a ganhar. Se for pensar bem em argumentos não jurídicos, nós teríamos uma concorrência, o que viria a baratear o serviço e melhorar a sua qualidade. Em minha opinião particular, o público consumidor só tem a ganhar com a concorrência. Com certeza. Todos nós só teríamos a ganhar. Mas, voltando ainda ao nosso argumento jurídico. Então, no momento em que a União, em que o Congresso Nacional
ele admitiu a possibilidade do transporte individual particular, não tem mais o município competência para mudar isso. Mas teríamos sim uma única possibilidade: regulamentar, disciplinar. Opa, queremos qualidade, queremos exigir requisitos específicos, queremos moldar de forma a proteger a população, vamos então regulamentar. Vamos exigir, por exemplo, seguro dos veículos, vamos exigir motoristas capacitados e qualificados, vamos exigir veículos de qualidade, vamos exigir trechos e horários que sejam adequados e que atendam aos fins sociais. Aí sim, a Câmara fará seu papel e poderá contribuir para que a população tenha muito a ganhar com esse serviço. Mas daí, a partir de que momento o Uber continuaria sendo um serviço privado, se passar por uma regulamentação? De fato, nós teríamos, teríamos a possibilidade de converter a permissão que se exige para o transporte público, no caso de táxi, para uma regulamentação. Nós teríamos a obrigação do poder público de fiscalizar os carros, de multar, por exemplo, os carros que não se enquadrem naquele perfil que for previsto. Então nós teríamos tão somente uma regulamentação e não uma concessão, como ocorre no caso dos táxis. Então, assim, eles ainda não estariam sujeitos a taxas e impostos? Taxa, sim. O Uber, ele, por ser um serviço, em tese, estaria sujeito ao ISS. Mas não teria uma outra taxa específica. Como também os taxistas estão sujeitos ao pagamento de impostos. Embora o que eles reclamam, né, que isso aí geraria uma disparidade de interesses, que talvez o pessoal que fosse ligado ao Uber tivesse mais vantagens que eles, já que não teriam tantos requisitos como se exige para ser taxista. Mas, como estávamos bem conversando, existe uma série de benesses previstas em lei para os taxistas. Você chegou até me elencar algumas. Sim, como isenção de PVA, isenção de IOF e imposto sobre serviço. Então, de fato, embora exista o bônus, tem também o ônus, né? Eles estão sim sujeitos a uma série de impostos e regulação, mas também eles possuem benesses legais. Eles têm desconto na aquisição de veículos, como você falou, desconto de PVA, eles têm financiamentos com taxas mais acessíveis. Isenção de IPI, IOF. Então, tudo isso, de fato, é um ônus, é o bônus em termos do ônus que eles carregam. Mas, e ainda temos um detalhe, Juliana. Seria humano exigir, ou melhor, privar alguém de trabalhar, porque isso talvez gerasse a concorrência? Do aspecto humanitário, seria lícito proibir alguém de trabalhar, de exercer uma atividade lícita, com a possibilidade de manter sua família, manter seu sustento, com fim, vamos lá, deixa eu aqui usar uma expressão, egoístico? Acredito eu que esse foi o pensamento da Defensoria Pública. Isso aí. De fato, nós tivemos um processo recentemente proposto pela Defensoria Pública do nosso município e os argumentos que ela se vale são basicamente humanísticos. Nós vimos que, diferentemente do Rio de Janeiro, por meio do qual os advogados do Uber teceram argumentos em torno da lei federal que eu citei anteriormente, a Defensoria de Campos se voltou principalmente para aspectos humanísticos, sociais. E assim, ela disse, olha, a Constituição incita a livre concorrência. A Constituição
incentiva o trabalho. A Constituição admite que você desenvolva atividades como forma de se manter, como forma de se sustentar. E assim, Dr. Cláudio França, esse não que estávamos lendo há pouco, ele, incorporando aos argumentos até então utilizados, ele também valeu-se da lei federal citou a lei, e disse que, ao menos num juízo inicial de valor, não teria por que proibir uma prática lícita com simples argumento de que isso iria incitar, isso aí seria uma forma de haver concorrência com os taxistas. Então, nesse contexto todo, nós tivemos que a lei municipal só veio a acirrar os ânimos, mas de conteúdo prático foi praticamente zero. Zero. E eu acho que a lei municipal teve uma pressão para ela ser... É verdade. Né, para ser aprovada. Eu soube que houve manifestações dos próprios taxistas na frente da Câmara. Isso. E como é um assunto que está em destaque, que está em alta, eles se sentiram obrigados a se posicionar. De fato, nesse contexto específico, eu lembro de entrevistas do presidente do Sindicato dos Taxistas, da Associação dos Taxistas, todos contrários ao Uber. Mas não seria melhor que eles fossem favoráveis ao Uber com a distinção de que deveria o serviço ser regulado? Não seria mais correto? Porém, preferiram expurgar, tirar do mercado do que admitir com regulação. Como foi, por exemplo, vimos há tempos atrás, há alguns anos, a polêmica envolvendo ônibus e van. Sim. Então, na época, nós tivemos um grande debate se as vans eram permitidas de operar, se eram proibidas de operar, até que viu-se o seguinte: olha, eu não posso proibir ninguém de trabalhar. Eu não posso proibir ninguém de exercer uma atividade ilícita. Vamos, então, regulamentar. Mas sabe por que não houve esse interesse? Porque, assim como aconteceu com a van, no período de que tinha essa polêmica contra o ônibus, por que eles lutavam tanto para essa não legalização? Porque às vezes é o mesmo serviço com mais praticidade, Sim. com mais conforto. É o medo? O medo, porque o taxista ele não tem exigência nenhuma de conforto para o passageiro. Então, se ele acaba estando em caráter de igualdade com o Uber, que oferece mais conforto, oferece um tratamento melhor para o passageiro, se tiver que escolher entre um e o outro, o passageiro vai escolher o quê? De fato. E agora ainda tem um detalhe, né? Porque o Uber até então era só cartão. Eu soube hoje que pode pagar até em dinheiro. Dinheiro, pode. Então agora a praticidade é muito grande. E agora tem duas categorias. Ah, tem isso? Tem. Tem Uber X e Uber Black. Mas em Campos é só o X, não é isso? É. Em Campos não chegou ainda a esse O estágio de luxo, não. do Uber Black. É. Mas deve ser essa a tendência. Daqui a pouquinho nós iremos chegar nesse estágio e sim poderemos ter um serviço de qualidade prestado e, por certo, teremos um incremento no serviço dos táxis. Nós teremos sim uma grande melhoria, um incentivo para que eles busquem melhorar os veículos, que cansam em Campos, por exemplo, de andar nesse calor e ouvir o taxista: olha, doutor, o ar está quebrado. Então vamos andar aqui de vidro abaixando porque o ar está quebrado. Então acaba que esse tipo de situação nós não veremos. Não. E nesse contexto, nós temos as brigas travadas em todo o país. Vamos falar sobre elas daqui a pouco, depois do intervalo. Já voltamos.